E aí pessoal, aqui é o Thiago, o Davi me chamou aqui para falar do meu top 100, os 100 jogos que eu mais gosto nesse mundo inteiro, tá bom? Eu tenho um repertório de tamanho razoável, então todos esses 100 jogos eu gosto muito, tá? Então se o jogo estiver no final, não quer dizer que eu acho que ele é ruim não, então não é pra tu ficar bravo se eu disser que eu tá no top 100, pô, mas tá dizendo que o jogo é ruim, não é isso, tá? Como é que eu ranqueei esse negócio? Primeiro, eu tirei todos os jogos colecionáveis de carta, né? Tipo Magic, Netrunner, são jogos que eu gosto muito, mas que eu tive dificuldade de colocar eles no ranking, né? A outra coisa que eu fiz foi agrupar jogos que são similares, né? Então, por exemplo, o Brass, o Lancashire, o Birmingham, já tá o spoiler aí, vai estar lá na lista, né? Mas eles vão estar juntos, vão estar aparecendo juntos na posição do ranking. E a seleção não foi feita baseada assim, ah não, esse jogo tem uma importância histórica, esse jogo ele deu início a... Não, eu não fiz esse tipo de avaliação. O que eu fiz foi os jogos que eu tenho vontade de jogar, os que quando eu ouço, eu quero botar na mesa. E todos esses 100 jogos são jogos que eu saio de casa para jogar se tiver uma mesa rodando. Então vamos começar pelo número 100, que é o Cthulhu Wars. Tá? O Cthulhu Wars é um jogo que eu joguei uma vez na Gen Con. Pensei em comprar o jogo, mas o preço era salgado demais e ficou por lá. Mas até hoje, sempre que eu tenho oportunidade, eu fico namorando a caixa, né? Ele é um jogo de combate, essencialmente, né? Como outros jogos, como Chaos in the Old World, Kemet, vamos dizer assim. Ele tem poderes diferentes entre os personagens, que eu gosto muito nesse tipo de jogo. E ele tem Cthulhu. Eu sou um fã da ficção Lovecraft, então o tema me atrai muito e o jogo é bem montado, ele é rápido, ele não é um jogo de 7 horas de combate e as miniaturas são muito legais e gigantescas. Na posição 99 está O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um jogo de tile placement e drafting, né, de tiles, basicamente. O tema dele remete a uma história até que eu gostei muito quando era criança e tal, mas apesar do tema, O Pequeno Príncipe, olha só, coisa bonitinha e tal, ele é um jogo de ferrar os outros de formas espetaculares, né? Você, dependendo dos tiles que você pega no jogo, né? E quando você pega um tile, você deixa os outros jogadores, eles são forçados a pegar os tiles subsequentes, né? Então, às vezes você pode pegar o seu adversário, ele pode acabar pegando peças que destroem o jogo dele completamente. Eu acho legal essa dinâmica de você ter um tema fofinho, né? E o jogo, na verdade, ser um jogo de corta-garganta, entendeu? E o Pequeno Príncipe faz isso muito bem, num tempo curto. Pra mim é fantástico, muito bom. Na posição 98 está Sushi Go. Sushi Go Party, né? A versão ampliada. Sushi Go é um jogo que eu gosto de ter na minha coleção porque ele permite que eu introduza, né? Primeiro a ideia de jogo de tabuleiro, né? Mas mais especificamente drafting e set collection para alguém que nunca jogou. O tema agrada um monte de gente, eu não gosto de sushi, mas um monte de gente gosta de sushi, então as pessoas jogam o jogo, ficam com vontade no restaurante. O tema do jogo, né, ele tá representado nele com uma arte fofinha ali, que também atrai as pessoas, às vezes, que estão fora, que não estão acostumadas com o hobby, né, e é um jogo divertido de jogar, muito rapidinho, tem algumas decisões que você tem que tomar, né? Você tem certas coleções que você tem que fazer que, se você não tiver um determinado número, elas não pontuam nada, então você tem que se arriscar se você quiser fazer aquela pontuação maior. Então é um bom jogo para apresentar às pessoas esse tipo de mecânica. E por isso o Sushi Go está aí na posição 98. Na posição 97 está o Vinhos, do Vital Lacerda, um dos meus designers favoritos. Esse jogo é um jogo sobre a indústria do vinho em Portugal, tá certo?
ele, como os outros jogos do Vital, né, ele tem uma complexidade grande, o que me atrai muito, é temático, né? A complexidade nos jogos do Vital costuma estar ali para construir o tema, né? Então é uma coisa que me atrai nos jogos dele e no Vinhos com certeza. Ele ainda está nessa posição, eu tenho desconfiança de que ele vai subir, tá? Como eu só joguei uma vez. Os jogos do Vital você precisa, para poder apreciar eles, você tem que, como a maioria dos jogos complexos, né? Você tem que jogar ele algumas vezes para apreciar os detalhes e tudo mais. Eu só joguei uma vez, né? Então eu tenho confiança de que ele lá, aí no futuro próximo ele vai subir alguns ranks no meu top 100. Na posição 96 está o The Quest for Eldorado, né? Esse é um jogo razoavelmente simples de deck building e é uma corrida, né? Você vai montando um baralho com exploradores, aviador, tem o índio lá, tem um monte tem os tesouros, e aí você vai montando essas cartas para poder correr e chegar ao Eldorado antes dos seus adversários. É um jogo bastante simples, joga bem rápido e tem uma tensão envolvida, né? Jogos de corrida normalmente tem isso. O Quest for Eldorado é um bom jogo para você jogar esperando aquele amigo chegar, porque ele é um jogo que joga bem rapidinho e tem decisões interessantes, tem o bloqueio do amiguinho, é bastante interessante. Tá? Ele me surpreendeu, eu não esperava nada, eu também ouvi falar sobre ele numa Gen Con, né? O Rafa comprou, a gente jogou um pouco e eu percebi que era uma pequena gema ali escondida. Na posição 95 está o Fresco. Fresco é um jogo sobre artes, né? Sobre a pintura do afresco de uma catedral e as dificuldades que as equipes e os pintores que estão envolvidos nesse tipo de processo têm que passar. Então, uma dessas dificuldades é ter que acordar cedo, né? Então, o jogo ele tem uma mecânica de decidir a ordem de jogo que é muito interessante, né? Quanto mais cedo você acorda, você joga primeiro, né? Só que os seus trabalhadores ficam infelizes, né? Isso vai ter consequências no jogo. Ele tem umas mecânicas lá envolvendo tintas e tal, mas que na verdade são basicamente manipulação de cubinhos. Mas é um jogo bastante interessante e foi um dos primeiros worker placements que eu joguei. Ele tem sempre um lugar especial no meu coração e eu gosto muito de jogar ele. Na posição 94 está o Snowtails. Snowtails é um jogo que eu joguei há muito tempo atrás, muitas vezes. É um jogo de corrida de trenós. E nesse jogo você tem que utilizar cartas numeradas para acertar a velocidade do seu trenó e a velocidade à direita e à esquerda pro movimento do seu carrinho, né? É um jogo muito interessante, tem muito dedo no olho, porque dependendo da forma como você posiciona o trenó, né, os seus adversários você vai colocar seus adversários numa situação terrível, e conforme você vai batendo com o seu trenó em obstáculos, você vai perdendo cartas na mão, então suas opções vão ficando menores. Então a sua situação vai degradando ao longo do jogo e gera umas situações muito engraçadas, entendeu? É muito, muito, muito divertido. É um jogo que falta na minha coleção, que eu recomendo muito para vocês. Na posição 93 está o Underwater Cities. Underwater Cities foi um jogo que foi apresentado para mim pelo digníssimo Fel Barros, né? Como o terraforming debaixo d'água. Eu não diria que é o terraforming debaixo d'água, mas ele é um jogo que ele traz uma sensação de construir, né, uma civilização debaixo d'água da mesma forma que o terraforming faz, né? Mas as mecânicas são diferentes o suficiente para diferenciar bem os jogos. Ele tem alguns probleminhas que eu acho que impediram ele de subir ainda mais, né? Ele me parece que tem um downtime um pouco excessivo, mas é compensado pelas
decisões interessantes que o jogo traz. E por isso ele está aí no meu top 100. Na posição 92 está Mission Red Planet. No Mission Red Planet, os jogadores fazem parte de companhias que estão querendo explorar Marte, né? E competir por recursos que se encontram lá. É um jogo de área control, mas é uma área control de uma maneira muito peculiar, né? Porque você vai ter que botar os seus astronautas em naves. Essas naves, na verdade, vão ter astronautas de vários jogadores diferentes. E esses astronautas vão então para diferentes regiões de Marte, onde os recursos se encontram. A decisão de quando as naves vão ser enviadas e de que astronautas vão entrar em cada nave tem a ver com a seleção de ações que cada jogador vai fazer. E nessa seleção, né, algumas ações elas têm ordem prioritária às outras. Então, tem decisões muito interessantes no jogo. Tem a possibilidade de você dar umas pernadas nos seus adversários. Ele coloca um monte de astronauta numa nave, você coloca o sabotador explode a nave e aí o cara perde a rodada. É um jogo que você pode colocar cartas secretas em certas regiões que mudam a regra de pontuação dela no final do jogo, né? E isso faz com que você nunca saiba exatamente como é que o jogo vai fechar. Tá? Então não é aquele jogo que você sabe assim, não, essa pessoa vai ganhar, já está ganho. É difícil às vezes porque tudo pode mudar na última rodada. Muito bom, Mission Red Planet. Na posição 91, Detective, a Modern Crime Board Game. O Detective é uma experiência única de jogo de tabuleiro. Não é um jogo que eu possa dizer assim, eu quero jogar de novo, porque não faz sentido, né? É um jogo que você joga uma vez. Mas a experiência é muito boa. Ele basicamente é um jogo de investigação colaborativo. Colaborativos não são o tipo de jogo que eu gosto mais, eles normalmente estão lá embaixo. Mas eu acho que a experiência do Detective é muito boa, particularmente porque a história é muito bem construída, os resultados, né, quem foi responsável, esse elemento, ele é bem feito e não é trivial, né, porque muitos desses jogos, às vezes, têm um elemento de investigação, mas a forma de você chegar às conclusões é muito simples, nesse jogo não é. Né? Ele tem até algumas missões que eu diria que a dificuldade é um pouco excessiva, mas eu acho que no final das contas a experiência é muito positiva e vale a pena experimentar o Detective. Bom, gente, esses aí foram os 10 primeiros, ou melhor ainda, os 10 últimos, né, da minha lista do top 100. Tem muita coisa boa vindo por aí. Todos esses jogos eu gosto muito, mas os próximos eu gosto mais. Então aguardem aí e sigam com ele.